sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Nesse momento, buscar uma postura em nossos assentos e vamos orar a Deus, buscando nesse momento a figura doce e meiga de Jesus, que se faz presente no nosso meio. Elevamos os nossos sentimentos de gratidão ao Cristo, por esse momento que nos concede de estarmos reunidos em seu nome, nesta casa de irmão Áureo que nos acolhe, quando recebemos o benefício dos benfeitores amigos que nos tutelam, sobre a régis da Virgem Maria, Mãe de Nazaré. Que estas mesmas vibrações amorosas, de saúde, de felicidade que nos envolve a todos, também possa o Senhor alcançar o nosso lar, envolver cada um daqueles que Deus nosso Pai nos confiou como familiar. Te pedimos, Jesus, nesse momento, que através dos dirigentes da nossa reunião pública, envolva a nossa palestrante da noite, que tenha um compromisso, ó Senhor, de falar do teu evangelho, falar dos teus preceitos, para que possamos nós nos soerguermos na fé e sustentarmos no seu amor. Conduza, Senhor, este momento de estudo e aprendizado e tratamento para cada um de nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite a todos que estão aqui no presencial e nos assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à reunião pública, que Jesus abençoe a programação desta noite.
Hoje é dia de reunião pública no Centro Espírita Virtual Allan Kardec e aqui no Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, Goiás. Então, todas as terças, nós estamos aqui no Salão do Evangelho, explanando, esclarecendo, trazendo consolo aos nossos corações, estudando os temas do Evangelho. E o tema da noite de hoje é do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O tema é Perdoai para que Deus vos perdoe, dos itens de 1 a 4 e 17. A nossa palestrante já está aqui, a Neuza Pires, do Instituto da Criança e da Infância, e ela irá até às 20h30 proferir sobre a palestra, sobre o tema, e depois nós teremos um momento de perguntas e respostas, onde quem está no virtual pode fazer as suas perguntinhas pelos chats das redes sociais, e quem está aqui no presencial, nós temos a nossa irmã que está aqui com papel e caneta, vocês podem se dirigir a ela também. E lembrar que aos nossos irmãos que estão no online, pegar um recipiente de água, deixar já preparado, porque após a palestra nós teremos o passe à distância, que é o nosso tratamento espiritual à distância. E aí precisa de ter ali a água que servirá como remédio. E o final da reunião pública se encerra com a prece do tratamento espiritual. Então, que Jesus abençoe a todos no seu tratamento. Nilza, pode chegar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É com muita alegria, né, que acolhi o convite de falar sobre um tema tão importante. E pensando ainda, né, que estamos iniciando um ano novo e a nossa primeira palestra do ano é sobre um tema tão importante, que é o perdão. Diante disso, meus irmãos, como a nossa irmã já informou, o tema, o capítulo é sobre a misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Então, primeiro a gente pensar que a bem-aventurança, ela é um estado de alegria. Se a gente pudesse substituir, a gente diria felizes os misericordiosos. Então, bem-aventurar-se é conquistar esse estado de alegria que o capítulo 10 nos fala. E ainda, a misericórdia é esse estado de compaixão, de piedade, que é o que nos chama a atenção para o exercício do perdão. Porque o coração piedoso, o coração que tem compaixão, que é capaz de sair de si, do seu próprio egoísmo, das suas mazelas, das suas dificuldades, com certeza é o coração que consegue perdoar. Sejam, né, as grandes coisas ou pequenas. A gente fala grandes e pequenas por quê? Porque a gente sabe que o esforço para o perdão, ele está inerente também ao tamanho da ofensa, né? Então, tem coisas que são muito simples, muito pequenas, então é fácil relevar, é fácil a gente, então, dizer está tudo bem. Mas, conforme essa ofensa, né, ela intensifica na nossa alma, mais difícil fica. Então, eu gostaria de começar falando, primeiro, que perdão tem vários significados, mas nós vamos buscar entender isso através das orientações de Jesus, através do Evangelho. Antes, gostaria de começar o que o próprio capítulo aqui já inicia numa conversa de Jesus com Pedro, né? Que Pedro faz uma pergunta para Jesus, quantas vezes que a gente deve perdoar? 7 vezes, né? Então, 7 vezes tá bom. E Jesus fala, não, 70 vezes. Eu penso, mas será que 70 vezes é um número, é um quantitativo?
Na verdade, meus irmãos, a gente precisa pensar na imensidão que esse número nos indica, né? Não é na quantidade de vezes, mas é na simbologia da grandeza dessa disposição em perdoar quantas vezes necessário for. E aí, começando então, Jesus ele conta, né, uma parábola, que é o que Jesus fazia para alcançar ali de forma mais preciosa o coração daqueles homens simples, daquelas pessoas que nem sempre conseguia absorver aquilo que ele estava falando. Então ele falou ali sobre a parábola do credor incompassivo, né? Então é aquele credor que faltava nele essa característica, que é a compaixão. E ele conta que alcançar o reino de Deus, né, alcançar esse estado de bem-aventurança, de alegria, é comparado a um rei que resolve ali cobrar, né, as dívidas dos seus servos. Então ele manda chamar ali um credor, um servo, que devia para ele muito dinheiro, né? Acho que uns 10.000 talentos, não sei. Talvez, vamos imaginar uns 10.000 reais, 100.000 reais, não sei. Era muito dinheiro para aquele pobre servo. E aí ele não tinha o dinheiro para pagar, e claro, né, ele ajoelha ali e pede compaixão, pede piedade, para que desse para ele mais um tempo, para que ele pudesse então pagar posteriormente. Até porque a ordem seria vendê-lo, né, porque era comum naquela época vender como escravo, não só a ele, mas a sua esposa, os seus filhos, ou seja, sua família. Ele, naquele desespero, então ele pede, né, implora ao rei que fosse dado a ele mais um tempo, que fosse considerado para que ele pudesse pagar essa dívida. O rei, olhando aquele homem ali, né, naquela condição, ele sente esse estado, então, de misericórdia e fala para ele: tá tudo bem. Você pode ir para casa, não vai ser vendido, não vai vender sua família, e além do mais, sua dívida está perdoada. Então, perdoa a dívida daquele servo, manda de volta ele para casa, né? E alivia ali aquele estado, então. Ele atende aquele pedido de compaixão. Beleza, só que aquele servo, ele sai ali da rua e encontra, né, um amigo, uma pessoa que tinha pedido para ele um dinheiro emprestado. Só que era pouquinho, gente, né, lá, então não descreve, mas era tipo, então, se o outro devia 10.000, ele devia uns 100 reais, né, era coisa pouquinha. E aí ele fala, olha, pode me pagar. E ele fala, eu não tenho condições, me dê mais um tempo. E fez também com ele a mesma coisa. Ele pede, implora que desse para ele um tempo para que ele pagasse aquela dívida, que ele pagaria tudo. Mas ele, ao contrário do rei, não perdoou. E ainda ordenou ali que ele fosse preso, né? Para que então ele pudesse ali pagar a sua dívida através da prisão. Só que, né, gente, como nós somos o tempo todo acompanhados, né, seja pelos olhos físicos, seja pelos olhos espirituais, ali alguém viu, então os amigos daquele outro moço lá, os que estavam lá junto com o rei, que viu o que tinha acontecido, foram lá e contaram para o rei, falou, olha, sabe aquele moço que saiu daqui? Pois é, não perdoou a dívida, e ainda mandou colocar ele na prisão. Então, ele manda chamar ele de volta, e aí fala, olha, fostes, né, infiel, não foi capaz de fazer com o outro aquilo que eu fiz a ti. E manda, então, ele para a prisão, dizendo lá que ele só sairia de lá quando pagasse toda aquela dívida. E Jesus acrescenta ali, então, para Pedro, a explicação de que assim é Deus nosso Pai, que é necessário que a gente perdoe, para que a gente também seja perdoado. Que a gente realmente faça com que as dívidas que as pessoas têm com a gente possa ser capaz, né, de não dê a esse olhar conforme a dificuldade de cada um, para que Deus, nosso Pai, também possa olhar as nossas próprias dificuldades. E aqui ele conta na parábola uma dívida material.
Mas Jesus nos chama a atenção para a dívida moral. Ele nos chama a atenção, né, para a quantidade de coisas que ao longo da nossa existência nós vamos ali adquirindo dívida com os nossos irmãos, que são infinitas, que são grandiosas dessas e de outras existências. E aí a gente não olha para os outros, né, com esse olhar de compaixão que Deus nos chama a atenção. E ainda aqui no capítulo, ele fala, né, daquela parte que a gente ora a Deus e fala, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, conforme nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, conforme aqueles que nos devem. Então, ele chama a atenção o seguinte, estas palavras, elas são bonitas, mas elas exprimem uma grande lição. E será que a gente tem atenção devida no que diz essas palavras? Porque nós mesmos apresentamos a medida quando a gente expressa. Olha, Deus nosso Pai, me perdoe da mesma forma que eu perdoo os outros. Né? Perdoa a dívida, aquilo que eu faço errado, considere, tenha esse olhar piedoso da mesma forma que eu tenho com os outros. E como que está o nosso olhar, né? Qual é a forma que a gente tem tratado os nossos companheiros, as pessoas que nós estamos vivenciando ao longo do dia, na nossa existência, na nossa caminhada? Mas aí cabe uma coisa importante para a gente avaliar. Então, o que é perdoar? O que é perdão? Se a gente for ver na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no dicionário, tem muitos conceitos que nos levam a entender que é o esquecimento, que é amenizar uma situação, é a gente deixar, liberar, né, deixar o ressentimento. Enfim, são muitas coisas que nos levam a construir um conceito tão importante e tão nobre no nosso coração. Mas, acima de tudo, o Evangelho de Jesus, ele nos orienta de que perdoar é um ato de amor. É um ato de amor pelo outro que nos ofende e por nós mesmos. E ainda ele fala de uma coisa tão importante, que é a elevação do espírito. Que quanto mais o espírito é elevado, quanto mais o espírito consegue, né, progredir na sua caminhada, menos ele se ofende. Né? Então, o perdão não é coisa de alma elevada, porque ele nem precisa disso. O perdão é a alma igual a nossa, que ainda está aqui na dificuldade, que está aqui gastando a nossa energia, né, com coisas simples, com uma coisinha que o outro fala, e nos colocando ainda no centro das coisas, nos colocando no centro da vida das pessoas. Porque quando alguém, né, desajusta, desequilibra, ofende, ou não supre uma expectativa nossa, a gente sempre acha que ele está fazendo isso por nossa causa. A gente nunca imagina que talvez ele está fazendo isso pela deficiência que ele se encontra, pela falta de equilíbrio, pelo desajuste que ele está, por doenças morais, né? Pela falta que esse irmão tem. Não, a gente acha que ele sempre está fazendo isso, é por nós, é para nos atingir, é para nos magoar, é para não fazer uma coisa que a gente quer. A gente sempre acha isso, porque isso é o nosso egoísmo falando, é o nosso orgulho falando. Então, a gente não pensa que a falta do nosso irmão que agride, que ofende, aquele irmão que deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer, a gente não olha com esse olhar piedoso, né, que é uma dificuldade do próprio irmão, que é algo que é dele, não é nosso, é ele que se encontra naquela condição. E entender que o perdão, meus irmãos, ele diz respeito ao que nós somos, a nossa alma, não é o outro. É o que nós escolhemos para a nossa vida, o nosso jeito de viver. E entender que a justiça é sempre justiça. Ou seja, perdoar não interfere na justiça, seja divina ou seja terrena.
Ou seja, uma mãe que perdoa o assassino do seu filho, ela não tem como ir lá e na justiça terrena interferir e absolver aquela pessoa. Não. Quem faz isso é o juiz, são leis terrenas. Não tem como. Né? Se alguém me rouba ali na rua, a polícia chega, pega aquela pessoa ali, naquele momento, o ladrão. Não adianta eu falar para o ladrão, para a polícia, olha, eu perdoo ele. Tudo bem, perdoa, mas ele vai preso, ele cometeu um crime. Então, não tem como. Perdoar não é isentar a pessoa da responsabilidade da reparação. Aquele que erra, meus irmãos, ele precisa reparar os seus erros, porque isso é justiça divina, isso é lei de Deus. A lei de Deus, ela é imutável, a lei de Deus não muda. Então, a plantação, ela é sempre assim. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quem erra, quem agride, quem machuca, né? Quem comete crimes, quem está na falta, quem está cometendo e está ainda naquela condição de inferioridade, e ele vai precisar passar por todas as corrigendas necessárias, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual, independente da sua vontade. Né? Mas o perdão diz respeito àquilo que nós queremos carregar no nosso coração. É aquilo que nós queremos acumular dentro do nosso coração como algo, propriedade, né, do nosso espírito. E a gente sabe que todas as mazelas dessa vida, que é o ressentimento, a mágoa, o rancor, essas coisas, elas pesam demais na nossa vida. Elas pesam demais no nosso coração. Elas fazem com que a gente não deixe o lugar que a gente está, como se fosse uma pedra segurando ali o nosso pé. Então, liberar o perdão, que Jesus fala, para que a gente possa se sentir bem-aventurado, é como se a gente soltasse essa pedra e pudesse caminhar. É como se a gente pudesse tirar do nosso coração tudo aquilo que está prendendo e abrir espaço para as coisas boas, para as virtudes, para as alegrias, né? Porque as dificuldades dos outros, meus irmãos, são dificuldades do aquele espírito. E ele vai, conforme o grau de maturidade, conforme as escolhas, conforme, né, a boa vontade, a decisão e as oportunidades que ele receber, ele vai ajustando isso na vida deles. E aí Jesus vem com uma outra parábola que vai complementar aqui, né, o item 17, quando ele fala o seguinte, daquela mulher. Aquela mulher, a pecadora, aquela que todo mundo conhece, né, as histórias de Jesus, que estavam lá no meio da multidão, onde ela ia ser apedrejada, né, conhecendo a lei daquela época, onde uma mulher que fosse pega em adultério, ela então seria apedrejada até a morte. Tal era a lei. E Jesus, diante daquela cena, então, todo mundo que conhece a história, sabe que ele coloca uma única expressão, né? Ele lá no silêncio, abaixa, pega lá as pedrinhas, a poeira do chão, se levanta, olha para aquelas pessoas e ele diz aquela frase que todo mundo já conhece, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o final dessa história, todo mundo também já conhece. Que sequer uma pessoa levanta a mão contra aquela mulher. Todos saem e Jesus pergunta, né? Onde estão aqueles que te acusaram? E ela fala, foram embora. E Jesus continua, se eles não te acusaram, eu também não te condeno. E ele fala algo no final. Ele disse, vai e não peques mais. Isso nos inspira uma outra situação, que ele não é conveniente com o erro, que perdoar não é ser conveniente, não é dizer tudo bem, não é dizer, não, tá, tudo bem, pode errar, faz isso mesmo, pode fazer de novo, tá? Não é isso. Né? Perdoar é ter
piedade daquele e entender que qualquer um de nós podemos estar numa situação semelhante, qualquer um de nós não estamos nessa situação hoje, mas já tivemos numa condição anterior, seja nessa vida ou em outras existências, e que aquilo que a gente hoje condena no nosso irmão pode ser que amanhã a gente pode estar numa situação também semelhante àquela, devido às nossas dificuldades, devido ao nosso grau de evolução, porque nós estamos nos conhecendo, estamos nos aperfeiçoando, e tem situações que nós nos deparamos fazendo que a gente mesmo fica surpreso com a nossa atitude, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Por quê? Porque nosso espírito está em aprendizagem, que nós estamos numa escola, nós estamos na Terra, e aqui a gente está aprendendo, e quando a gente está aprendendo, quando a gente está fazendo exercício, às vezes a gente faz um exercício e fala, opa, isso aqui foi moleza, foi super fácil, eu consegui, olha como eu dou conta. Mas às vezes a gente faz exercício e apaga, faz de novo, pergunta o professor explica, a gente vai lá, faz outra vez, chega a dizer, não, eu não vou dar conta, eu não vou aprender isso aqui. Mas chega um momento que a gente aprende. E na vida é a mesma coisa, né? A gente passa por situações onde nós nos encontramos em tanta dificuldade, com tamanha dor, com tanta, que a gente começa a imaginar que a gente não é capaz de libertar daquilo. Então, nem um instante aqui no Evangelho, Jesus fala que perdoar é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, mas deixa claro que a única possibilidade de ser perdoado é perdoando. Ele deixa muito claro a responsabilidade que nós temos nessa questão do perdão e da indulgência, que é quando Jesus não condena aquela mulher e ele ainda não a julga pela situação que ela está, que é o exercício constante que nós vamos fazer. E aqui no Evangelho ele dá ainda uma outra lição. Ele fala que tem 2 tipos de perdão. Tem um que é aquele perdão pautado na nobreza, na caridade, no amor genuíno explicado por Jesus, que é simplesmente aquele que você faz com nenhum interesse pessoal, mas na grandeza do amor que Jesus explica e exemplifica durante a vida dele aqui na Terra. E o outro perdão, que é aquele perdão que a gente faz, mas humilha a pessoa. A gente faz, mas por isso a pessoa ainda tem que passar por situações ainda piores, que faz com que ela sinta ainda pior do que ela estava se sentindo. E a pessoa faz ainda com ostentação, ou seja, ele faz querendo mostrar para o outro o que ele está fazendo. E às vezes, esse outro segundo perdão é aquele que a gente vai falar com a pessoa e fala assim, tá bom, eu te perdoo, mas, sabe, a gente sempre coloca uma condição para esse perdão. Então, esse aí não é o perdão que Jesus ensina. O que ele ensina é aquele que ele fala aqui no Evangelho, ó, quando alguém te ferir, quando alguém fizer algo com você, chame-o no particular, chame ele de forma privada. Então, é com ele que você tem que tratar. Não é com as pessoas, não é com o olhar externo, é com ele, é alma para alma. É isso que Jesus fala, é um crescimento. E, só para ainda lembrar, que está terminando aqui o tempo, que essa questão também do perdão, algo que ajuda demais a gente, muito, a exercitar, a trabalhar isso na gente, é quando a gente tem essa visão do porvir, essa visão reencarnatória, essa visão que esses irmãos que estão conosco nessa existência, eles não estão conosco por acaso, e eles estão com a gente por um projeto maior, né? Um projeto que é planejado, organizado, né? Antes mesmo da gente vir na Terra. E esses irmãos, eles, antes de ser nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nosso marido, nossa esposa, enfim,
Eles são espíritos, espíritos eternos, espíritos que conviveram com a gente em outras existências e que ainda nós vamos conviver em outras existências. E que nós estamos nessa condição juntos, temporariamente, para um aprendizado coletivo, né? E que todos nós estamos aqui numa condição, então, de aprendizes, devedores, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos numa escola para aprender. Se a gente está na escola, é porque a gente não sabe que tem que aprender. Então, se a gente tem que aprender, é porque nós erramos. Então, que a gente olhe para as pessoas com esse olhar espiritual, e que é temporário essa vida aqui na Terra. Nós não vamos ficar a vida inteira junto com esse nosso irmão. Nós estamos tendo a oportunidade de estar com ele nessa encarnação. E a gente precisa aproveitar da melhor maneira para resolver as nossas mazelas, para que a gente possa ser uma pessoa mais feliz, para que a gente cumpra o nosso papel aqui nessa Terra, que é amar, que é colaborar, que é realmente contribuir para uma vida melhor. Não é possível que a gente ia vir aqui para a Terra e deixar de fazer o que nós viemos fazer aqui, meus irmãos. Então, o que é agora, né, falando do perdão, falando do começar o ano, falando de uma vida nova, falando da oportunidade da reencarnação, e nesse texto tão maravilhoso que Jesus nos fala, que nós possamos alimentar o nosso coração de coragem, porque para ser bom, para perdoar, para recomeçar, para auxiliar, nós precisamos ser corajosos, corajosos com Jesus. E aí, terminando aqui nosso tempinho, é só passar aqui para vocês uma partinha, né? Quando fala que Jesus, aqui ele fala, ó, como ele, carregai todos vossas cruzes e galgai, penosa, mas corajosamente vosso calvário. No topo está a glorificação. Então, é a última frase aqui do nosso item de hoje, que Jesus fala, a exemplo dele, que nós possamos carregar nossas cruzes, as nossas dificuldades, as coisas que nos chegam, né? E entender que quando a gente passar por todo esse processo, né, lá no topo da cruz, a gente terminar tudo isso, a gente vai então ser glorificado. A gente vai compreender, vai entender essas bem-aventuranças, tendo um coração realmente feliz, um coração realmente sintonizado ao coração de Jesus. E que todas as vezes que nós sentimos, que a gente sentir triste, que a gente sentir dor, que a gente sentir abandonado, sentir qualquer coisa que nos faça sofrer, que a gente possa lembrar sempre, né, da bondade divina, da misericórdia divina, para que possa fortalecer a nossa alma e que, a exemplo de Jesus, a gente possa seguir com coragem, com confiança, cumprindo o nosso dever aqui na Terra e entendendo que o sofrimento ele é um bem necessário para o desenvolvimento da nossa alma, que é uma oportunidade bendita, que é a lição mais preciosa que o espírito na Terra pode ter é o sofrimento. E se a gente não acolhe isso com sabedoria, com boa vontade, com prontidão, né, amparados por Jesus, nós não vamos sair do lugar. A gente vai permanecer preso ali naquele lugar e pouco vamos conseguir avançar nessa existência tão preciosa, desperdiçando a oportunidade bendita da nossa reencarnação. Então, que Jesus abençoe a todos. Lembre-se que perdoar é uma tarefa difícil, porém é a magia, né? Eu acho que é a coisa mais significativa que tem do exercício de Jesus, o exercício do amor aqui na Terra. É quando a gente realmente decide fazer isso, e se a gente decide, Deus nosso Pai nos dará toda a condição necessária para a gente realizar, né? Muita paz para todo mundo. Então, nós agradecemos a palestrante da noite pelas palavras consoladoras que nos trouxe. Obrigada, Nilza Pires. E agora nós vamos passar para um outro momento, que é aquele momento das perguntas e respostas.
E antes disso, nós vamos pedir para os médiuns que estão aí preparados, em condições de ir para suas atividades do tratamento. Bom, tem alguma pergunta no virtual? Tem 3. Tá. Certo, obrigada. Então, a Palmira Lima está dizendo assim: eu tenho uma dúvida. Eu perdoei uma pessoa que me levantou um falso. Faço preces para esta pessoa, porém, a presença dessa pessoa me deixa angustiada. Isso significa que não perdoei? Importante pergunta esta, né? Ela perdoou, diz que perdoou, mas se sente incomodada com aquela pessoa quando está perto dela. Então, Palmeira, isso é natural, que a gente também tem que ter uma autodefesa. Você também não pode, vamos dizer assim, colocar a sua vida em risco. Nós não podemos. Isso também é imprudência e é natural, como seres que estão aqui em aprendizagem do perdão, que a gente sinta angústia, sim, mas só de ter esse primeiro passo, né, de perdoar, de querer perdoar aquela pessoa, já foi significante. Então, se eu não consigo, por exemplo, perdoar, eu não consigo perdoar, mas você consegue fazer uma prece? Já é um bom começo. Faça uma prece para aquela pessoa. Faça prece. Já é uma forma de perdão, já é uma atitude, né, de perdão. Então, às vezes, você não consegue conviver com aquela pessoa ainda. E é difícil. Então, você faz prece. E já é um passo. A próxima? Bom, não, vamos respondendo de acordo com o que o Evangelho nos ensina. O Fábio Rogério Oliveira. O não perdoar pode acarretar a obsessão de espíritos malfeitores? Bom, quem se afiniza conosco, afiniza pelas nossas atitudes, as nossas ações. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que não perdoa, quem que eu vou atrair perto de mim? Espíritos do mesmo nível, que não me perdoam, que querem o meu mal. Então, por isso, é importante nós lembrarmos disso também, que nós, como diz a Nilza bem explicou, nós também somos pecadores, e Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Aí eu lembro muito dessa passagem, um jornal, estava passando uma mãe, todos estavam esperando a resposta da mãe, porque tinham pego lá o criminoso que matou seu filho. E todo mundo lá naquela euforia, querendo ver o circo pegar fogo, como se diz. E aí o repórter pergunta: a senhora perdoa esse criminoso? Ela foi lá e deu um abraço nele e falou: eu te perdoo. Então imagina, o que essa alma, né? Uma mãezinha muito simples, uma mãezinha assim que você via que tinha, bem simplesinha mesmo, mas imagina a grandiosidade desta alma. E naquele momento, né, as pessoas ficaram: nossa, por que é tão difícil perdoar? Por que a gente se sente tão ofendido? Por quê? Alguém já parou para pensar? Por que nós sentimos tão ofendidos a ponto de não perdoar? Pelo nosso orgulho. Porque nós somos orgulhosos, nós não levamos desaforos para casa, não é assim? E quando a gente passa a refletir no Evangelho de Jesus, como a Nilza bem explanou aqui,
a gente passa a deixar esse orgulho de lado, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Não é assim? Então, aí a resposta, assim, a reflexão, na verdade. E o José da Abadia diz assim: tenho uma dificuldade. Para esquecer as ofensas, me esforço para perdoar. Assim, tenho uma dificuldade para esquecer as ofensas e me esforço para perdoar. Mas quando vejo o ofensor, aí começa a sofrer. Uma vertigem. Poderia me explicar como fazer para esquecer? Gente, alguns psicólogos falam assim, olha, esquecer é amnésia, já é uma doença. Então a gente não esquece. Né? Aquilo que foi feito conosco é natural. O que a gente não pode é guardar no nosso coração aquela ofensa. É natural eu vou me sentir bem diante alguém que me fez um grande mal? Não vou me sentir bem, é natural. E o que eu posso fazer? Prece. O que eu posso fazer? Bom, se aquele irmão estiver precisando, quer um exercício bom, se estiver precisando, dá a mão para ele, né? Aí nós vamos saber como está o evangelho dentro de nós. E não se sentir feliz com a queda daquele irmão já é uma evolução espiritual para nós, já é um termômetro. Eu não querer o mal daquele que me ofendeu já é uma forma de perdão. Eu fazer prece, então, é uma forma de perdão. Então, há várias formas de perdoar. Há várias formas. Não preciso conviver com aquela pessoa, mas só de não desejar o mal, de não falar mal, já é uma forma de perdão. Porque a gente quer alçar um grande voo e a gente não consegue ainda, somos seres inferiores. Mas nós estamos buscando a nossa elevação. Então, hoje, vamos fazer um exercício. Hoje, quem é aquele que eu devo perdoar hoje? Quem são? Aqueles que eu devo que perdoar. Que está aqui no meu coração. Que me magoou muito. Quem eu devo perdoar? E a partir daí, o que eu posso fazer para perdoar? Isto. Não falar mal, não ofender, não querer o mal, fazer prece. Talvez eu nem vou conviver. Ah, Cleide, mas eu fui lá pedir perdão e nem quis me perdoar. Não importa. O que importa é o que você está fazendo. Se ele vai ter o momento dele. Primeiro é você e Deus. Depois o outro. Né? Se o outro não vai perdoar ou não, é outra história. O importante é que eu perdoe. Não é assim? Então, que nós possamos levar essas palavras que a Nilza nos trouxe aqui, explanando o Evangelho, para dentro do nosso coração, vida nova. E nós só nos reencarnamos por uma das maiores questões, para não dizer a única, é a falta de perdão. É a falta de perdão. Então, que nós possamos perdoar para que nós possamos nos elevar, ir para planos superiores, talvez, né? Talvez não, sim, nós iremos. Quando a gente aprender a lição do perdão. E Jesus deixou essa última lição, essa foi a última lição de Jesus pregado na cruz e perdoando aqueles que haviam, né, o crucificado. Foi a última lição, porque ele sabia que seria muito difícil para nós. E até hoje é, não é? Mas se nós aprendermos a começar a exercitar o perdão nas pequenas coisas, não ficar ofendido com as pequenas coisas, com uma palavra, um gesto, né? Já é um grande avanço. Então, que nós possamos realmente levar para este ano a lição do perdão, que não é fácil para ninguém, mas que nós podemos caminhar
em busca dessa lição aí, exercitando o nosso perdão aí durante o ano. Então, para quem está aí no online, nós agradecemos a presença aí dos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o Centro Espírita Virtual Allan Kardec. E quem está no online vai passar agora pelo vídeo, que é o tratamento espiritual à distância, que a gente sabe que não existe barreiras para quem tem fé. Para o pensamento não há barreiras. Então, concentre-se em Jesus, no seu anjo guardião, coloca a água para ser fluidificada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido
e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. O céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber divina em nós.